Chegamos então ao capítulo 7 aqui do Milagre de Jesus, onde diz assim: Cristo, o pão da vida. Nós vamos hoje falar justamente sobre o fato de Jesus ser o pão, né? Vamos tentar entender isso de uma forma mais prática, de uma forma mais real e de uma forma mais próxima, para a gente entender o que é isso, para isso deixar, né, de ser muitas vezes uma somente olhar isso como uma analogia ou olhar isso como apenas um símbolo, né? Que muitas vezes não faz sentido em nossa vida, né? A gente fala sobre Cristo ser o pão, mas nós precisamos entender de forma prática, direta, o que é ele ser esse pão, né? Então nós vamos falar sobre isso nesse momento e vamos fazer uma oração para a gente poder pedir ao Senhor que nos ajude a compreender. E oremos juntos então. Oremos. Querido Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco nesse momento. Queremos te pedir que nessa hora, teu Santo Espírito repouse sobre nós e que venhamos, ó Deus, a entender Cristo como o nosso pão diário, o pão da vida. Que possamos receber vida através dessas palavras. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar então com João no capítulo 6. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 6, que todo esse estudo vai girar em torno apenas desse capítulo, que é João capítulo 6. No versos 5 e 6, vamos ler do verso 1 para a gente entender todo o contexto. O verso 1 diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E a grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então veja só, aqui no livro ele vai dizer assim: Depois que os discípulos demonstraram que eles não sabiam o que fazer, Jesus falou para o povo sentar-se na grama. Havia um rapaz que tinha com ele 5 pães de cevada e 2 peixes, uma quantidade de comida completamente inadequada para as necessidades das pessoas que ali estavam. Daí que não ficamos surpresos com a afirmação de André. Mas que é isto para tantos? Se essa quantia tivesse sido dividida entre a multidão, teria dado apenas um farelo para cada um. Mas leia o que aconteceu. Vamos ler João 6, verso 11 a 13. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Então, esse milagre, na verdade, o que aconteceu foi que eles viram, né, verdadeiramente que no final havia uma quantia muito maior do que eles tinham inicialmente, a ponto de a gente começar a perceber que nem mesmo os 5 pães e 2 peixes foram basicamente utilizados ali, porque de fato, né, no final houve muito mais do que havia no início. O que Cristo fez ali? Ali foi um ato de criação. Jesus criou ali, né? Colossenses 1,16 fala que nele foram criadas todas as coisas. Então o que Jesus demonstrou ali foi o seu poder criativo também, né? O Pai estava operando por meio de seu Filho ali. Aqui o livro diz assim: o poder criativo reside em Cristo. Quando ele tomou o pão em suas mãos, ele se multiplicou. Consequentemente, o pão que as pessoas tomaram em suas mãos naquele dia veio de Cristo. Todos os milagres de Cristo foram feitos para que nós acreditemos que ele é de fato o Cristo, o Filho de Deus, e ao acreditar, nós teremos vida através do seu nome. E não há um milagre maior do que aquele que nos mostra que ao nos alimentarmos dele, nós podemos receber vida. Nós devemos ver que essa era a lição que Jesus desejou que tivéssemos aprendido. No dia seguinte, o povo seguiu a Jesus até Cafarnaum, e lá ele o exortou. Olha o que Jesus disse para aquelas pessoas: Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, o que seria essa comida que Jesus estava se referindo? Aqui no livro vai dizer, e você vai perceber isso quando você enxergar isso que ele vai dizer. Ó. Eles certamente compreenderam que essa comida que duraria para sempre consistia em atos de justiça. Então eles perguntaram a Jesus o que eles deveriam fazer para executarem as obras de Deus. Olha o que eles disseram para Jesus.
Verso 28. João 6, verso 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Então veja que eles compreenderam que quando Jesus falou da comida que fica para a vida eterna, ele estava se referindo a atos de justiça. Como é que eles compreenderam isso? Veja que Jesus, no capítulo 4 de João, ele também disse assim, a certa vez para os discípulos. Ele disse, a minha comida e a minha bebida era fazer o quê? A vontade do Pai, né? Fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus está expressa também em sua lei. E a lei de Deus é a justiça. Então, fazer a vontade de Deus equivale também a comer a comida de Jesus, né? Jesus estava dizendo que esse é o alimento dele. Esse é o alimento, essa é a comida que permanece para a vida eterna, é o fazer a vontade de Deus, é estabelecer a justiça de Deus, é viver a justiça de Deus, praticar os atos de justiça de Deus. Mas os atos de justiça de Deus, só o próprio Deus pode fazer de verdade. Então isso significa que Jesus está dizendo, permita o Pai operar em você também. Isso é a verdadeira comida que permanece para a vida eterna. Então ele diz, trabalhe não somente por essa comida, né, que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Ou seja, trabalhe para que você possa permitir, ou seja, ter um vínculo tal com o Pai, uma comunhão tão grande, tão profunda, tão intensa, que seja visto em você as obras de Deus Pai na sua vida. E aí ele continua aqui dizendo, né? Quando eles perguntaram qual é a obra então de Deus, como fazer essas obras? Jesus respondeu dizendo, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E aí ele diz aqui, acreditar em Cristo, ou crer em Cristo, né? Significa se apropriar dele. Consequentemente, a comida que dura para a vida eterna é a justiça, e ela é obtida através da fé, ou se apropriando de Cristo. Jesus disse virtualmente a eles que ele era aquela comida. Com estranho esquecimento do milagre que Jesus tinha realizado no dia anterior, o povo disse. Olha o que o povo disse para Jesus. Verso 30 e 31. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus continuou para lhes mostrar que o pão que os seus pais comeram no deserto foi o pão que Deus lhes deu, e que ele mesmo era o pão. Veja os versos 32 e 35. Então, o milagre pelo qual eles foram alimentados no dia anterior não foi nada mais, nada menos do que a repetição do milagre da concessão do maná. Verso 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, olha que interessante, né? Quando eles falaram isso aqui para Jesus, que eles disseram assim para Jesus: que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Na verdade, isso aqui era uma provocação, porque eles estavam dizendo assim para Jesus: olha, Moisés deu a comer o pão do céu. Nossos pais comeram aquele pão que Moisés multiplicou, né? Na verdade, Moisés fez descer do céu. O que é que Jesus disse? Não, não foi Moisés que deu esse pão para os pais de vocês. Foi meu Pai que está nos céus que deu esse pão. Então Jesus estava dizendo, olha, da mesma forma que vocês viram ontem o pão se multiplicar, e veio da mesma fonte do que Moisés viu ali naquele dia. Então Jesus estava dizendo, vocês estão vendo o mesmo milagre na frente de vocês aqui. E a fonte sou eu. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. Eu que fiz isso, eu que estou fazendo. E vocês acabaram de ver ontem exatamente o mesmo que Moisés viu. Mas eles estavam cegos, eles não conseguiam enxergar isso. Muitas vezes Jesus faz milagres em nossa frente, a gente não vê, a gente não enxerga, né? E aí ele diz aqui também, Jesus continuou para lhes mostrar que o pão que seus pais comeram no deserto foi o pão que Deus lhes deu. E aí Jesus diz no verso 33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, para não deixar nenhuma dúvida sobre o que ele queria dizer, Jesus acrescentou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. E agora no verso 47 a 51 ele diz, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aqui está uma clara afirmação de que, assim como os pais deles tinham comido o maná no deserto, eles tinham comido pão no deserto no dia anterior, pelo qual a vida física tinha sido preservada. Assim, eles tinham de comer a Cristo, o pão vivo, que lhes daria a vida espiritual eternamente. Mas isto era muito para eles acreditarem. Olha o verso 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode nos dar este a comer a sua carne?
A mesma pergunta é feita hoje. Como é possível que nós possamos obter justiça e vida, mesmo a justiça de Deus e a vida eterna, apenas acreditando em Cristo? Jesus disse que isso acontece comendo-o, mas isso faz com que fique mais absurdo e difícil de acreditar. Ou seja, até hoje nós temos essa dúvida, né? Como que eu posso obter vida, justiça e tudo isso só crendo? Como que isso é possível? Agora olha só. Vamos ler aqui a continuação para a gente entender ainda mais essa controvérsia que estava acontecendo ali no deserto. E a gente vai entender o que Jesus estava querendo nos ensinar hoje, né? Ensinar para eles e nos ensinar hoje. Verso 53 até o 58 diz assim: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então, ele está dizendo o seguinte aqui, né? Os judeus que comeram aquele pão lá no deserto, o maná, eles não tiveram fé suficiente para ver que aquele pão ali estava representando o próprio Senhor Jesus Cristo. Então eles poderiam, através daquele maná que descia do céu, eles poderiam verdadeiramente receber ali a vida de Cristo neles através daquele maná. Mas como eles não enxergaram isso, aí Jesus fala: vossos pais comeram no deserto e morreram. Ou seja, não obtiveram vida realmente. Eles acharam que aquilo tudo era só coisa física. Não trouxeram vida para eles mesmos ali. E ele diz: agora, o pão da vida estava ali em pessoa diante deles. Ele tinha vindo do céu para se dar pela vida do mundo. Todo aquele que dele comer terá a vida eterna. Mas, embora os homens tivessem comido do maná e do pão natural que Deus lhes havia dado sem ter nenhuma fé, nenhum homem pode comer do pão da vida sem fé, porque é pela fé que nos alimentamos de Cristo. Então, isso é muito importante. Então, o que é o comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus? A resposta está aqui no verso 63, diz assim: ó, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então veja que Jesus está dizendo, não é algo físico, não é a carne que vai, a carne não aproveita para nada. Então quando ele está dizendo assim, ó, a minha carne, o meu sangue, você tem que comer a minha carne e beber o meu sangue, para que você tenha vida, logo depois ele diz, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então para ter a vida de Jesus, para viver ali, de acordo com a vontade de Deus, para ter o espírito, ele diz, coma as minhas palavras. Jeremias 15, verso 16, nos traz mais luz sobre isso, que diz assim, achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Então, essa exatamente, queridos, é dessa forma que nós recebemos a vida, comendo as palavras de Deus. E para finalizar, ele diz: como é possível que ao acreditar nas palavras de Cristo, nós recebamos justiça e vida? Essa é exatamente a pergunta que os judeus fizeram. Nenhum homem pode responder. Nós apenas podemos conhecer o fato. Não podemos nem dizer como o pão que comemos nas nossas mesas pode tornar-se uma parte da nossa vida. Mas nós sabemos que é assim. E isso nos satisfaz. Nenhum homem, por mais tolo que seja, se recusa a comer o seu desjejum, pelo fato dele não poder explicar como esse alimento lhe pode dar uma vida renovada. Ele provou que isso acontece, e isso é suficiente. Essa vida diária vem direto de Cristo. É Ele que nos dá todas as coisas para desfrutar. E como os homens comem de todo o pão que vem dele e são renovados, assim Ele quer que comamos do seu próprio corpo por intermédio da sua palavra, o pão da vida eterna, e que assim as suas almas possam ser renovadas. Esta é a palavra que vem para todos nós. Salmo 34, 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então, através da palavra do Senhor, através da palavra de Cristo, nós estaremos nos alimentando de Cristo, ou seja, recebendo a vida de Jesus. Assim como quando a gente come o pão físico, aquele pão entra em nosso corpo e depois se torna parte do nosso ser, porque é ele que vai nos trazer sangue ali, né? Vai se transformar em sangue. Da mesma forma é Cristo. A gente se alimentando da Bíblia, da palavra de Deus, quando essa palavra entra em nosso coração, ela também agora se torna parte do nosso ser e nos alimenta. É isso que Jesus estava nos ensinando. Não tem como ter vida espiritual, não tem como ter vida de verdade sem comer as palavras de Deus. Então, Jesus estava ensinando isso. Vocês querem fazer as obras de Deus? Permita que a palavra opere em vocês.
E aí o próprio Deus vai operar dentro de vocês e vocês vão ter vida espiritual. Esse é o ensinamento, queridos. Que nós possamos conhecer isso hoje, ter Cristo como o pão da vida e verdadeiramente ser transformados por essa palavra, em nome de Jesus. Vamos orar então, pedir a Deus que seja o nosso pão e que Ele venha nos impelir a estudar a Sua palavra e comer verdadeiramente essas palavras para que possamos ser transformados por elas. Oremos. Querido Pai que está nos céus, toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos sejam dadas a Ti. Pedimos ao Senhor, Pai, o pão de cada dia, principalmente o pão espiritual. Pai amado, por favor, Senhor, transforma nosso ser, nossa mente, nosso coração, para que sejamos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Dá-nos deste pão, Senhor, para que não venhamos a ter fome. Que nosso espírito, Pai, nossa alma, nosso corpo, sejam completamente cheios, Pai, do pão da vida, que é Cristo Jesus. Transforma nossa mente, Senhor, e que a nossa vida seja um constante desdobrar da vida de Deus, Senhor, em nós. E que verdadeiramente, Senhor, Cristo Jesus possa tomar posse completamente do nosso ser. Muito obrigado por tudo que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.